Olá, tudo bem? Aqui é o professor Ronaldo e seja bem-vindo a mais uma live aqui no Mecanismo X. Hoje eu vou falar a respeito da importância da leveza do toque no processo de liberação miofacial. Antes de começar essa live aula, eu quero lembrar que eu estou ao vivo no perfil do Instagram, Ronaldo Sanches _X. Estou ao vivo também na página do Facebook, Professor Ronaldo Sanches, e estou ao vivo no canal Mecanismo X lá no YouTube. Então, se porventura algum dos canais der problema, é só você migrar aí que vai dar tudo certo, tá bom? Então, eu tenho falado bastante a respeito de fáscia, né, nesses últimos dias, e aí a gente entende a fáscia então como uma rede de tecido conjuntivo fibroso com função de transmitir força tensional ou força elástica, ok? Então é sobre esse tecido que a gente vem discorrendo nessas últimas aulas. E esse tecido é sempre importante lembrar que ele é um coloide. Por que ele é um coloide? Porque 95% dele é constituído de matriz extracelular. E a matriz extracelular tem 75% de substância fundamental, ou seja, é uma parte líquida desse tecido. E ele tem uma parte sólida de 25%, que é o colágeno. Então, toda vez que eu tenho uma estrutura sólida, ou um componente sólido, melhor dizendo, e um componente líquido, eu tenho então uma estrutura que tem o nome de coloide. Ok? Então, o que seria essa liberação miofacial que tanta gente fala, né, que a gente ouve falando tanto hoje em dia? Também a gente pode chamar a liberação miofacial de massagem profunda. Por isso que no tema eu falei da importância da leveza, né, ou seja, a leveza é a excelência do toque na massagem profunda. Porque massagem profunda é outra forma de eu denominar a liberação miofacial, ou outra forma de eu nominar a liberação miofacial. Ok? Então veja só, Scariati, em 91, ele deu uma definição para o que era a liberação miofacial. E ele falou o seguinte, olha, os coloides não são rígidos. Quem são os coloides? Os coloides é justamente o tecido conjuntivo, a rede facial. Então esses coloides, eles se adaptam à forma de seus continentes e respondem à pressão, embora não sejam compressíveis. Olha que loucura isso! Veja, os coloides se adaptam aos seus continentes. Por exemplo, uma área muscular é um continente ao qual eu tenho que ter uma película, né, se adaptando a esse continente. No caso, uma miofáscia se adaptando a esse continente. Logo abaixo, ou entre, melhor dizendo, entre as camadas de gordura superficial, então eu tenho a camada de gordura superficial, né, subcutânea superficial, e tenho a camada de gordura subcutânea profunda. No meio dela, eu tenho a fáscia superficial, que é um coloide, e ela precisa então também se adaptar a esse continente que é a estrutura de gordura ali. Enfim, o que ele fala ainda? Que apesar de responder à pressão, eles não são compressíveis. O que quer dizer com isso? Através de uma ação minha chamada mecanotransdução, que é o contato que eu faço a nível da pele, para deixar a minha mão aprofundar e chegar então na face superficial, eu faço uma certa pressão para que isso aconteça. Tá certo? E só que essa pressão ela é sempre feita a 45 graus. Então meu braço está sempre na posição, de 45 graus. Se eu fizer esse contato a 90 graus com o braço, eu pressionar 90 graus, o que vai acontecer? Eu vou comprimir esse coloide. E ele não é compressível. Daqui a pouco eu vou falar por que ele não é compressível. Tá certo? Então olha só, o grau de resistência que eles oferecem aumenta em proporção à velocidade do movimento aplicado sobre eles. Quem é que oferece resistência? Os coloides. E quem é o coloide? A fáscia.
o tecido conectivo fibroso, a rede conectiva fibrosa, tá certo? Então, dependendo do grau que você impõe de resistência, aumenta também a resistência deles, ou a rigidez desse coloide. Tá entendendo por que que a leveza te leva à excelência na liberação miofascial? Porque senão você oferece muita resistência ao coloide e ele devolve muita rigidez. E aí começa uma briga, e essa briga ninguém consegue acessar ninguém. Tá certo? E se eu fizer a liberação com um movimento muito rápido, eu também vou ter uma resposta de rigidez do coloide. E quanto mais velocidade eu imprimo para fazer a liberação, mais dor o meu paciente sente. Isso é extremamente importante. E isso tem que estar muito bem, certo? Muito bem guardado no seu processo mental, porque você precisa saber disso a todo momento que você está tocando numa pessoa. Toda vez que você fizer o toque ou aplicar a liberação com muita velocidade, a pessoa, ou não precisa ter muita velocidade não, aplicar com velocidade vai gerar dor, tá bom? Então o que gera dor muitas vezes na liberação miofascial é a velocidade que você aplica ela. Isso é muito importante você saber. Muito importante, muito importante. E aí, olha só. Então, o grau de resistência que eles oferecem, que os coloides, né, que a face oferece, aumenta em proporção à velocidade do movimento aplicado sobre eles. O que torna o toque suave, fundamental para a prevenção do arrasto viscoso. Fundamental para a prevenção do arrasto viscoso e da resistência, quando se tenta obter uma liberação. O que é o arrasto viscoso? Às vezes eu estou fazendo um toque e esse tecido, ou esse corpo, ou essa área a qual eu estou tocando, já está com uma deformação viscosa ou permanente. O que é essa deformação viscosa ou permanente? Essa pessoa já está adotando uma determinada posição por muito tempo e essa determinada posição levou ela a ter um aumento de densidade naquela área e como esse aumento de densidade já persiste por bastante tempo, ficou mais viscoso, tá bom? Para eu não piorar essa situação e conseguir resultado na liberação nessa região que está muito viscosa, eu preciso do toque suave. Porque se eu não aplicar um toque suave, eu não vou conseguir a liberação. Então, a liberação com o toque suave é mais fácil e mais eficiente porque você não briga com o coloide ao qual você está aplicando o toque. Isso simplesmente acontece porque os tecidos elásticos são regidos por uma lei, que é a lei de Hooke. Tá bom? Então a lei de Hooke diz que quanto mais pressão eu oferecer, ou quanto mais compressão eu oferecer nesses tecidos, mais resistência eles me devolvem. Então eu não quero trabalhar num tecido que está oferecendo muita resistência. Então a minha mecanotransdução, a minha forma de tocar na pessoa, ou de tocar no meu paciente, é que vai ditar a regra de como eu vou fazer acontecer esse arrasto. Tá bom? Arrasto, para você entender, imagina um nadador. Né? O nadador, para ele ter performance, ele precisa conseguir um arrasto eficiente dentro da piscina. Nós precisamos, para ter performance na liberação, conseguir aprofundar primeiro, ou seja, chegar no nível da face superficial, para depois fazermos então de forma suave esse arrasto. O arrasto é a liberação. Se eu não conseguir esse arrasto, eu não consigo a liberação. Isso é muito, muito legal. E saber dessas coisas torna a sua ação enquanto liberador totalmente diferente. Porque você acaba ficando muito mais técnico, né? Você consegue ter uma técnica muito mais apurada e você vai acabar tendo uma eficiência muito melhor, uma assertividade muito melhor. E um reconhecimento do seu paciente também. Um reconhecimento muito maior pelo seu paciente. Isso é muito, muito legal. Né? Eu acho bem legal. Eu sempre quis, tive esse interesse de querer
saber o que está acontecendo, por que acontece, por que não acontece. Eu nunca quis fazer só por fazer, simplesmente, estou aplicando uma liberação miofascial aí e está tudo certo. Não, eu sempre gostei de querer entender o que está de fato acontecendo, né, quando eu estou aplicando uma determinada técnica. Bom, então eu falei que a liberação miofascial ela também pode ser chamada de massagem profunda. E aí tem alguns princípios dessa massagem profunda. E eu coloquei nesse slide, um bebê não foi à toa, tá certo? É para a gente sempre ter em mente que o toque exige suavidade. Se eu estou trabalhando a nível de fáscia superficial, eu preciso de suavidade no toque. Então veja, o primeiro princípio aqui no slide, o que é falado? Esses princípios estão no livro do Art Higgs, tá bom? Ele fala o seguinte, nunca exagere na força. Trabalhar de modo profundo é diferente de trabalhar com força. Nunca exagere na força. Se estiver se esforçando excessivamente, olha que legal esse segundo princípio. Se estiver se esforçando excessivamente ou perceber que está tremendo por tentar aplicar força demais, trabalhe com menos força. Mais devagar ou use uma ferramenta diferente, como o cotovelo ou o antebraço. O que acontece? Quando a gente fala em liberação miofascial manual, nós falamos que a gente usa ferramentas diferentes. Então eu posso usar as polpas digitais, ela é uma ferramenta. Eu posso usar a área tenar, ela é outra ferramenta. Eu posso usar o antebraço, outra ferramenta. O cotovelo, outra ferramenta. O calcanhar das mãos, outra ferramenta. Então a gente pode usar diversas ferramentas nesse processo do trabalho com liberação, ok? Uma coisa que não pode acontecer é você estar aplicando a liberação e perceber que você está tremendo. Se você está tremendo, ou é porque você está fazendo muita força, ou é porque você está numa posição desconfortável. E isso vai gerar uma tensão demasiada. Essa tensão demasiada vai ser transmitida para o seu paciente. E isso também vai fazer com que ele ofereça mais rigidez para o seu toque. Tá certo? Então esses princípios são extremamente importantes. Não exagere na força, tá? Se estiver se sentindo muito cansado na hora que está fazendo a liberação, se estiver tremendo, é porque você está exagerando na força. Tem que maneirar. Olha só, outro princípio. É muito difícil, deixa eu colocar para cá. É muito difícil dissipar o estresse do corpo de um cliente, de um paciente, né? Se você está aplicando estresse por trabalhar além da sua capacidade. Você não consegue aliviar a dor da pessoa ou diminuir a densidade daquela área que você está liberando se você está também muito estressado. Você não consegue aliviar um estresse com outro estresse. Isso é muito importante você saber. Então, acontece, às vezes, de eu estar muito estressado, muito cansado, né, de eu ter trabalhado muito no dia anterior, ou numa semana que eu estou trabalhando demais, eu chegar a cancelar as minhas liberações. Por quê? Eu estou muito cansado e para não passar esse estresse para o paciente, eu prefiro não fazer. Tá certo? Então, como hoje, aonde eu trabalho, a gente tem uma equipe que faz liberação, eu posso passar os pacientes para essas pessoas, caso eles queiram ir com outra pessoa. E não tem problema nenhum de eu abrir o jogo com eles e falar assim, não vou atender porque eu não estou legal. Tá certo? Então, para eu não passar essa tensão que eu estou aqui agora, eu não vou, então, te atender. Agora, no slide anterior, eu falei que o que gera dor, normalmente, é o excesso de velocidade no processo de liberação. Lógico, se você fizer força, a pessoa também vai sentir dor. Mas a velocidade é fatal. Ela vai gerar dor na pessoa. E aí,
Imagine a pessoa que está fazendo a liberação miofascial com um rolo. O instrutor que está pedindo, ou o fisioterapeuta que está pedindo para ela fazer liberação com rolo, precisa saber desse princípio. De que quanto mais velocidade, maior é a dor que ela vai sentir. Então, às vezes, compensa você deixar a pessoa paradinha no rolo, para ela se adaptar primeiro àquela ferramenta, e depois fazer devagar a técnica, né? O trabalho. É igual à mão? Não, não é igual à mão. Tá? Contribui para melhor no treinamento? Contribui. Mas, se for uma pessoa que está com dor, daí contribuir a resolver a dor é outra história. Tá bom? Porque eu tenho que respeitar esses princípios que regem, então, um coloide. Um coloide que é uma estrutura que tem componente líquido e componente sólido. E a fáscia é assim, porque 95% do tecido facial é matriz extracelular. E desses 95%, 75% dele é substância fundamental. E substância fundamental é a parte líquida da fáscia. Ok? Aqui o que vem agora, cuidado com a velocidade, ou seja, faça o toque devagar, ou massageie devagar. Quanto mais profundo o trabalho, olha, se você trabalha com liberação, ou se você trabalha com qualquer tipo de massagem, presta atenção nisso aqui. Quanto mais profundo o trabalho, ou quanto maior a resistência dos músculos ao relaxamento, quanto mais difícil estiver para você conseguir liberar aquela área, aquela aderência, tá certo? Quanto mais difícil, quanto mais resistência, mais lenta deve ser a massagem. Ah, não estou conseguindo diminuir a densidade. Aí o que eu faço? Coloco mais velocidade e mais força. Não vai adiantar. Você vai precisar ser mais lento. Você vai precisar controlar mais a sua ansiedade. Você vai precisar respirar mais. Você, enquanto terapeuta manual, massagista, liberador, como você quiser chamar, você precisa a todo momento que você está fazendo toque, manter o controle da sua respiração. Isso ajuda você a manter o foco, isso ajuda você a controlar a sua ansiedade enquanto terapeuta. Não é nem para controlar a ansiedade do paciente, mas é para controlar a nossa ansiedade. Tá certo? E olha só o que tem aqui no último parágrafo. Ó. Quando as pessoas associam a massagem profunda ou a liberação miofascial à dor, né? A responsável, em geral, é a velocidade da liberação, da massagem, e não a profundidade ou a pressão aplicada. A velocidade, sem dúvida, dói muito mais do que a pressão que você coloca. A não ser que você fizer uma compressão a 90 graus e apertar com a ponta do cotovelo. Aí vai doer bastante, né? Importante, usar sempre um ângulo de 45 graus. Por quê? Esse coloide, que é a face, ele responde à pressão, mas ele não quer a compressão. E para que não tenha compressão, olha só, as mãos ou a ferramenta que você está utilizando, ela deve adotar um ângulo de 45 graus. Lembrando que esse ângulo de 45 graus vai oferecer um arrasto de no máximo 20% da elasticidade disponível naquela área. Então, use um ângulo de 45 graus, use uma pressão oblíqua, nunca empurre diretamente na direção do osso, ou seja, não faça uma compressão de 90 graus. Raramente deve-se trabalhar um ângulo maior que 45 graus. A pressão oblíqua permite também que você alongue o tecido em vez de simplesmente comprimi-lo. Por que é importante alongar esse tecido? Entenda que alongamento no processo de liberação, não fazer um alongamento, um movimento de alongamento, tá? Então a mão está executando o toque, ela está a 45 graus, arrastando esse tecido. Esse alongamento a que o Art Higgs se refere é
deslizamento, é o arrasto que você faz. Então você primeiro aplica uma mecanotransdução, certo? Acha a direção para a qual esse tecido não está conseguindo ter o arrasto, usa 20% da elasticidade disponível e mantém aí nessa posição. A tua mão vai tender a aprofundar até a face superficial. A hora que ela achar uma resistência, como você está indo com 20% para frente, provavelmente ela vai começar a deslizar. Tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais que temos aqui. Muito importante, quando você está aplicando essa massagem profunda, ou quando você está fazendo então a liberação miofascial, dê atenção aos tendões, né? Massageie também a inserção tendínea, não somente o ventre muscular. Geralmente o que você deve fazer nos tendões é um movimento leve de fricção, né? Os tendões respondem melhor a essa fricção. Então você faz o contato, depois de um tempo que você está, um tempinho ali que você percebe que o tecido do teu paciente absorveu os seus dedos, você faz uma fricçãozinha sobre os tendões, rapidinho ele começa a ficar molinho, tá? Sem apertar demais, claro. E aí olha que legal, ó, o amolecimento dos tendões, né, o amolecimento do tendão e o estímulo dos receptores de estiramento, que são os OTGs, são importantes por causar um efeito de relaxamento também no músculo. Olha, é importante lembrar aqui que a fáscia, de novo, né, ela é uma rede fibrosa, tá? E ela não tem fim. E o tendão, ele é um tecido conjuntivo também. E aí quando eu movimento esse tecido conjuntivo, ele reverbera também para o ventre muscular, né? E isso facilita a liberação do ventre depois. E o trabalho, então, na inserção, né, pode reduzir consideravelmente o tempo de trabalho no ventre muscular. Por exemplo, no mecanismo X, quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ó, na ADT do mecanismo X, quando a gente tem que fazer uma liberação de antiversão, a pelve não vai para anti. A gente tem aqui, ó, liberar psoas, ilíaco, conjunto do quadríceps. Quando tem esse conjunto do quadríceps para ser liberado, não vai dar para vocês verem aqui. Mas enfim, quando tem o conjunto do quadríceps, nesse conjunto do quadríceps tem a liberação primeiro do tendão do quadríceps. Por que a gente faz isso? A gente sabe que quando faz essa fricção no tendão, a liberação do músculo, a gente ganha muito tempo na liberação do músculo. Muito tempo, que facilita demais. Tá? Para você que está assistindo e não conhece, essa é uma parte da nossa ADT, nossa avaliação do todo. Então, quando a gente faz a avaliação e acha uma posição, né? Então, quando alguma dessas posições estão escritas em letras maiores aqui, ó, acontece na avaliação, quando elas acontecem, tá? A gente sabe qual é a área que a gente tem que liberar. Isso foi o que a gente desenvolveu em 11 anos aí trabalhando com a liberação. Então, isso facilitou muito a nossa vida e tem ajudado demais o nosso trabalho. Continuamos. Opa! Uma outra coisa extremamente importante quando a gente fala aí da liberação é a nossa intenção. Olha só, eu falei numa live, numa aula, as aulas, eu geralmente estou fazendo as lives na hora do almoço, meio-dia 17, e à noite às 21h17. E na live do meio-dia 17, eu falei a respeito da missão do liberador e falei também a respeito do propósito do liberador. Tá? Foi muito legal essa aula. Se você puder pegar, dar uma olhadinha lá no YouTube, no Facebook, ou até aqui no Instagram, ou até no Instagram que você vai achar ela. E aí, quando a gente fala de manter a intenção, significa assim, tem um claro propósito ou um porquê, né, você quer liberar aquela determinada área. Então, geralmente, quando a gente fala tem um claro propósito por que você está liberando essa área, a gente quer dizer que você já avaliou e sabe por que você está liberando. Você não pode ter um propósito apenas de estar liberando aquela área porque aquela área está com dor. Digo mais, digo que
essa questão de liberar a área porque ali tem dor é um grande erro. É um erro muito grande. Tá bom? Então veja, ó, vou transferir para cá a imagem, que tem uma imagem de face aqui, ó. Então aqui a gente tem aqui é a orelha, tá certo? É uma pessoa que está numa cirurgia, que tem a orelha, tá certo? E veja que eu tenho um músculo orbicular, eu tenho a fáscia temporal, né? Que é a face do músculo temporal. Aqui eu tenho o tecido areolar. O que é o tecido areolar? O tecido areolar é a mesma coisa que fáscia superficial. E aqui eu tenho o músculo temporal, ó. Essa pele branquinha em cima do músculo temporal é a fáscia temporal, ou seja, a fáscia profunda, ou o epimísio. Tá ok? Então dá para ver bem aqui nessa imagem o que é a fáscia superficial e o que é a fáscia profunda, tá bom? Então sempre dirija a atenção, quando você está aplicando a liberação, você sempre vai dirigir então a atenção à camada do corpo que você deseja alcançar e permaneça nela, até você perceber que você conseguiu o arrasto. Qual é a camada do corpo que nós, liberadores, queremos alcançar? Nós queremos alcançar, geralmente, a fáscia superficial. E essa fáscia superficial está logo abaixo da camada de gordura subcutânea superficial. Tá bom? Aprofunde lentamente. De novo, né? Lembra? A leveza do seu toque é a sua excelência enquanto liberador. Se você não consegue ter leveza no toque, dificilmente você vai ter excelência nesse mercado, nesse trabalho. Não sou eu que estou dizendo, é a ciência que diz. Você está mexendo num tecido que é um coloide. Se você está mexendo num coloide, tem componente, de novo estou falando isso, hein? Tem componente líquido e componente sólido, você precisa de leveza. O arrasto que você vai usar é no máximo de 20%, para que você consiga esse arrasto, na verdade, né? Então aprofunde lentamente até a camada onde pretende trabalhar. Continue trabalhando nessa camada, então saia devagar. Você entrou devagar, então saia também devagar. Tá bom? Agora, o que é importante a gente saber? Acho que foi na aula anterior, eu falei a respeito das terminações nervosas livres, né, que a gente tem nessa área, nessa miofáscia, na fáscia como um todo, tá bom? Esse grande órgão que está organizado em rede. E aí o que pode acontecer quando a gente está aplicando a liberação? A gente pode ter resposta do sistema nervoso autônomo. E veja, se é autônomo, não sou eu quem controla. Quantas e quantas vezes eu não estou atendendo um paciente e esse paciente do nada ele começa a chorar desesperadamente? Quantas e quantas vezes eu não estou atendendo um paciente e de repente ele começa a abrir a boca? Ou quantas e quantas vezes eu não estou atendendo e ele começa a suar frio? Quantas e quantas vezes eu não estou atendendo e ele começa a ficar todo manchado de vermelho? Tudo isso é resposta do sistema nervoso autônomo. De novo, se ele é autônomo, não sou nem eu e nem meu paciente que controla ele. Ele responde simplesmente. Tá? Então veja que legal. Respostas do sistema nervoso autônomo. Opa, tô perdido aqui. Pera aí, achei. Deixe o corpo reagir e se estabilizar antes de dar continuidade. A estimulação constante pode impedir que o aluno ou paciente se integre e se estabilize. Mudanças intensas na forma de um suspiro profundo, suor, relaxamento de um músculo cronicamente encurtado e mudanças na cor da pele, choro, risada, tá certo? Tudo isso. Não é só o que está aqui não, tá? São sinais de atividade do sistema nervoso autônomo. Então, veja bem, você pode estar lá tocando nessa pessoa, tá? E aí, de repente, você percebe que ela quer começar a chorar. E aí, você fica assim, será que é isso? Será que é isso mesmo? Será que ela quer chorar mesmo? Você quer lá? E você não sai. Você deixa o toque ali. E a pessoa começa a se sentir sufocada. Não faça isso, tá? Saia.
e permita que a pessoa se libere. E quando ela tem essa liberação autonômica, ela tem uma integração do sistema corporal dela como um todo. E isso é sensacional. Só que você não está ali para julgar esse momento, você não está ali para dar conselho nenhum. Você está ali só para apoiar se isso acontecer. E aí, se você notar que essas mudanças estão acontecendo, eu digo que é uma boa ideia você parar o trabalho da liberação e até mesmo, né, interromper o contato, ou seja, tirar a mão. Tira a mão e espera, ver se essa liberação autonômica é por um breve período. Se ela for por um período curtinho, por exemplo, 1 minutinho, 2 minutinhos, a pessoa voltou ali, se recuperou, então você continua a liberação. Se já estiver fazendo 10 minutos que a pessoa está ali, ou chorando, ou dando risada que nem doida, e ela começou de forma autônoma, você não faz mais a liberação. Acabou, liberou, deixa essa pessoa se integrar. Ela vai demorar uns 7 dias para se reorganizar, tá? Para achar a firmeza do chão de novo. Ronaldo, meu Deus, mas e aí? Isso é fantástico, isso é sensacional, né? Então interrompa e espera essa liberação autonômica se solidificar, se integrar em todo o sistema corporal. Isso precisa ser integrado de forma consciente, a pessoa vai perceber o que está acontecendo, e isso vai reverberar para o subconsciente também, para o sistema límbico e para o sistema reptiliano. Por isso que é fantástico, é fenomenal. É uma palavra bonita, mas é fantástico e pode acontecer. Pode acontecer com certeza. Olha, uma outra coisa que é importante nesse trabalho de liberação facial, de massagem profunda, que a gente deve estar bastante atento, são aos detalhes. Por isso que eu falo, controle a sua respiração enquanto terapeuta e mantenha o seu foco, a sua concentração. Mantenha a sua atenção, mantenha-se ligado, conectado no seu paciente. Nunca faça o que está nessa imagem aqui, ó. Você se distrai, está arrancando a pele do cristão. Arrancando a pele do cristão. Então veja só. Na maioria dos casos, mantenha os músculos em uma posição alongada para promover uma liberação. O que é manter os músculos em uma posição alongada? É posicionar sua mão a 45 graus e colocar 20% da elasticidade disponível. Isso vai fazer um leve alongamento nos tecidos. Se um músculo contraturado, Se um músculo contraturado for colocado em um suave alongamento até quase a sua amplitude final, quando o músculo relaxar, ele se estenderá. Se os músculos estiverem extremamente estirados, é difícil acessá-los de modo profundo, ou eles podem se contrair opondo-se ao estiramento. O que significa esses dois tópicos aqui? Veja, se você ir além dos 20%, você vai receber de volta uma resistência. Essa resistência vai te dar mais rigidez. Então você não vai conseguir acessar a camada que tem lá o tecido facial, a face superficial. Se você não conseguir atingir essa camada, você não consegue então fazer esse arrasto. E o arrasto é o processo de liberação. Você precisa conseguir fazer o arrasto. Se não conseguir fazer o arrasto, não tem liberação. É simples assim. É simples assim. Tá? Uma outra coisa que é importante, extremamente importante, eu digo, é que você não vai usar a sua força. Você usa a força da gravidade ao seu favor. Veja aqui essa imagem. Olha essa terapeuta, essa massagista fazendo o contato. Veja que ela está num ângulo de 45 graus, apesar de esse punho dela estar muito flexionado, mas o ângulo total está a 45 graus. E ela está se lançando à frente, tá certo? Ela está fazendo isso aqui, ó, esse movimento com o tronco, ou seja,
Ela está fazendo uma flexão de tronco. Quando ela faz essa flexão do tronco, a força da gravidade impulsiona ela para baixo. Isso é importante porque você não vai usar sua força muscular para fazer a liberação. Porque se você usar a força muscular, você se cansa demais. E aí você vai passar estresse para o teu paciente. Às vezes eu estou trabalhando, as pessoas falam assim, nossa, Ronaldo, deve cansar pra caramba fazer isso. Na verdade, se você não tiver técnica, cansa demais. Agora, se você tem a técnica, e se você consegue se colocar a 45 graus e aproveitar a força da gravidade, você vai gastar muito menos energia. Então é muito mais fácil, mais tranquilo de se trabalhar dessa forma. Tá? Então, a energia, olha só, primeira coisa, né? Use a mecânica corporal adequada. Use a mecânica corporal adequada. A energia para o trabalho não deve vir da contração dos seus músculos. Utilize a gravidade, tá? Utilize a gravidade ou o peso do seu corpo na direção de cima para baixo. Mas de cima para baixo é a 45 graus, correto? Ou deixe a força que venha dos pés empurrar contra o chão. Isso aqui é mais fácil mostrar se eu tivesse... que eu estou muito próximo da câmera, mas é assim. Você está em posição antero-posterior, geralmente aplicando a técnica de liberação. E nessa posição antero-posterior, você mantém a sua ferramenta a 45 graus, tá certo? E aí você empurra o pé da perna que está atrás contra o chão. Quando você empurra o pé da perna que está atrás contra o chão, você vem para frente. Então o seu tronco faz uma flexão para frente. Se a flexão é para frente, né? Ele vai para frente. Então quando ele vai para frente, ele aproveita a força da gravidade a partir de uma força que você aplicou no pé da perna posterior. Tá certo? E aí então, quais seriam os aspectos então que definem o toque? Quais aspectos definem esse toque? Eu disse que a suavidade é ela que traz a excelência para o seu toque. Ou seja, para você ser considerado um excelente liberador miofacial, um excelente massagista profundo, você precisa ter um controle muito grande da sua suavidade no toque. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante, aliás. Tá certo? E aí, os aspectos que vão definir o toque, então, é a suavidade do toque, então a profundidade na qual você trabalha tem pouca relação com o quão forte você trabalha. Já falei disso lá atrás. Então, a profundidade não quer dizer que você precisa aplicar muita força para chegar a essa profundidade. Outra coisa, esteja sempre alerta para sinais de esforço excessivo no seu corpo. Não continue o trabalho se você está tremendo, se você está suando de cansado por estar fazendo toque. Se isso estiver acontecendo, se afaste. Tá? Comece o toque novamente, está usando muita força. E a ideia é usar a gravidade, não a sua força. Então, esses aspectos, são mãos duras e inflexíveis e mãos trêmulas, tá? Esses aspectos são sinais claros de que você precisa trabalhar com menos força, pois pode causar lesão em você próprio, em você e no aluno. Tá? Então, cristã, se controle, respire, controle a sua ansiedade, tá? Porque você está fazendo, você está levando essa pessoa, claramente, é bem claro isso que eu vou falar. Quando você faz esse processo de liberação, você está levando essa pessoa que está ali, que chegou até você com dor, para um outro estágio, tá? Então você está transformando ela de fato, verdadeiramente você está transformando essa pessoa. E por que eu estou transformando? Porque eu estou devolvendo esperança para essa pessoa. Isso é demais. Tá? Devolver esperança às pessoas é todo o porquê eu trabalho no que eu trabalho. Devolver a esperança é o que me faz arder de paixão
por isso que eu faço. Tá? Eu sei que quando a pessoa percebe que a minha facilitação dá a chance a ela novamente dela viver sem dor, só esse reconhecimento, esse olhar que ela transmite para mim, eu sei que já vai diminuir a dor dela. A dor dela já vai ser diminuída na primeira sessão só por conta desse olhar. Lógico que, como eu disse na aula anterior, ou numa das aulas que estão aí nas plataformas, tudo isso precisa de um processo. Tá? Você precisa ter um processo organizado para fazer isso. Mas enfim, se você tiver com a mão trêmula, se você estiver com a mão dura ou muito inflexível, você vai cansar demais e você não vai conseguir realizar o toque suave. E aqui, eu acho que é um dos termos mais importantes, eu acho que o mais importante de todos, quando você vai realizar uma liberação, uma massagem profunda. De verdade mesmo. Esse termo é a rendição. Tá? Sem rendição, não dá para trabalhar, mas aí não dá para trabalhar com massagem nenhuma. E eu acho que esse é um aspecto que a gente deve prestar muita atenção, a gente deve estar muito ligado nisso. Se você não aplicar as suas técnicas com a rendição em mente, você vai se frustrar demais. Vou falar de novo. Se você, quando for aplicar as suas técnicas, você não se lembrar da rendição, você vai ficar muito frustrado com os seus resultados. Então não esqueça da rendição. Ronaldo, o que é a rendição? Quem trouxe a rendição foi o Art Higgs também. Tá? E a rendição é isso aqui. Eu vou até passar para cá. Tá? Eu vou passar aqui de novo. Que se você que está me acompanhando quiser tirar o print, você tira o print só da tela aí. Tá certo? E depois você pode postar no seu story se quiser e marca lá hashtag Mecanismo X e marca o meu arroba lá, Ronaldo Sanches _X, que eu reposto e comento. Então veja só, rendição, essa habilidade de trabalhar sem esforço excessivo faz parte de um acordo tácito entre você e o paciente, denominado rendição. O que é um acordo tácito? É um acordo que você tem com o seu paciente sem nenhuma palavra, por isso que ele é tácito. Tácito significa sem palavra. Só na troca de energia entre uma pessoa e outra. Só na troca de olhares. Tá? Então, ambos devem render-se. Quando fala ambos, é você e o paciente. Devem render-se ou abrir mão de sua vontade em um compromisso baseado na confiança. A rendição não é uma derrota ou perda de poder. Como profissional, você deve abrir mão da ideia de forçar os músculos a relaxarem. Você pode apenas facilitar uma abertura e um relaxamento dessas áreas densificadas, ok? Ao deixar esse relaxamento acontecer e não fazer o relaxamento acontecer. Isso envolve parar de tentar controlar o resultado. Sem essa atitude, que é a atitude de deixar acontecer, a massagem pode se tornar uma disputa de força entre você, terapeuta, e seu paciente. Se os seus pacientes sentirem a sua empatia, ou seja, que você está se rendendo para ele, né? Se os seus pacientes, então, sentirem a sua empatia, a sua flexibilidade, eles podem abrir mão da sua resistência ao mudar sem um sentimento de derrota ou entrega de poder. Art Higgs. Isso é a rendição. Então veja, eu vou explicar agora. Quando você recebe uma pessoa com dor, então quando você tem uma pessoa com dor ali na sua frente, não tente fazer
a dor dessa pessoa diminuir. Deixe isso acontecer. Melhor dizendo, não faça isso acontecer. Deixe isso acontecer. Entenda que você é um facilitador do processo. E que a dor, ela está atrelada à história e às interações do seu paciente com o meio dele, com o meio onde ele está inserido. Então você facilita esse processo, deixando o processo acontecer. Como assim, Ronaldo, processo? Quando você vai trabalhar com liberação, eu entendo que você já avaliou e você está atuando no local causístico da dor e não no local onde está doendo, onde é o sintoma. Se você fez esse processo, você vai então deixar a coisa acontecer, o tecido relaxar. E você vai mostrar a sua empatia sem palavra nenhuma, sem querer mostrar que você é fera, é wise no negócio. E não, pera aí que eu vou fazer isso aqui, eu vou descolar isso aqui porque eu sou fera. Não, você vai deixar. Porque quando você está tocando num paciente, quando você está tocando numa pessoa, você não está tocando num corpo. Você está tocando num templo. Um templo que traz em si um monte de história. E essas histórias formam o contexto desse paciente. E as histórias também, além de formar o contexto e formar todo o processo mental dessa pessoa, forma também a sua posição postural. Então lembre que você não está tocando apenas num corpo. Você está tocando num templo. E quando você toca num templo, a partir de um processo que você tem consciência e intenção, ou intenção e consciência do que você está fazendo, o seu toque vai deixar esse processo acontecer. A sua ação com um toque suave vai deixar o processo acontecer. E quando você deixa esse processo acontecer, o seu paciente se rende. E naquele momento, só através do contato, é emitido uma mensagem de confiança. Não, pode ir, eu confio. Porque enquanto o teu paciente não tem confiança, ele não baixa a guarda, ele não diminui a resistência e você não consegue aplicar a liberação de forma assertiva e eficiente. Tá? É através... eu tenho repetido demais isso, mas é importante eu repetir. Veja, é através do conhecimento de todos esses aspectos que eu tenho falado nessa aula, nas outras aulas anteriores, que eu tenho falado e falado todo dia, que a gente consegue surpreender os nossos pacientes. É através desses detalhes que a gente consegue educar eles. É através desses detalhes que a gente dá sentido à melhora da dor deles. E é através desse detalhe, é através desse sentido, é através da confiança conquistada e depois do meu toque suave que eu consigo diminuir a dor dele na primeira sessão. Eu posso não resolver totalmente, mas já diminui e diminui bastante. E o fato dele estar confiante, porque eu domino esses aspectos, o fato dele estar confiante vai liberar substâncias químicas que vão me ajudar no processo de liberação. Como, por exemplo, ocitocina, serotonina. Tá? Serotonina ele vai sempre liberar a partir do momento que ele entende que tem alguém torcendo para ele, para a melhora dele. E quem está torcendo para a melhora dele? Nós, enquanto terapeutas. Tá certo? É isso. A mensagem ou a aula, posso chamar isso de aula, que eu queria deixar para vocês hoje, tá? E quero agradecer profundamente mesmo as pessoas que estão sempre me acompanhando, estão sempre assistindo essas lives, essas aulas. Espero que de alguma forma esteja contribuindo com vocês.
E se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários, a hora que eu deixo a live lá gravada, pode mandar no direct para mim, tá? Se quiser, conforme for, eu faço um vídeo falando a respeito disso. Eu quero cada vez mais fomentar essa questão do trabalho com dor. Eu quero fomentar esse trabalho com a dor. Eu acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas trabalhando com isso. A gente tem pessoas demais com dor e pessoas de menos trabalhando com isso. E é por conta disso também que no dia 15/4 eu vou fazer a aula do Mecanismo X, onde eu vou falar a respeito de avaliação, falar a respeito de técnica de liberação. Na verdade, eu vou linkar a técnica de liberação a uma avaliação para que você entenda, e uma avaliação que é muito eficiente para você fazer no dia a dia com os seus alunos, com os seus pacientes, né? Enfim, é uma avaliação muito útil que você aplica quando a pessoa tem dor lombar. Fatalmente você vai aplicar isso e vai ser muito eficiente. Tá? Então isso eu vou falar no dia 15/4, às 21h17. Então no dia 15/4 não tem live comigo, vai ter essa aula. E para você participar dessa aula, você precisa se inscrever. A partir de segunda-feira, no máximo segunda-feira, esse link já vai estar na minha bio do Instagram. Então você pode se inscrever. A participação dessa aula é gratuita e é 100% online, tá bom? Aí lá na inscrição, depois você vai receber o link. Quem não se inscrever não vai receber esse link dessa aula, então não vai conseguir participar. Então precisa se inscrever, tá bom? Do mais, tenha um ótimo final de semana. Deus abençoe você e toda a sua família. Que Deus te proteja e deixe longe aí dessa doença que é a Covid, tá? Deus te abençoe. Até segunda-feira. Agora a gente volta com as lives na segunda-feira. E é por essas e outras que eu acredito que a partir do momento que a gente formar ou deixar a nossa comunidade cada vez maior, porque a gente já tem uma comunidade, mas que ela ficar cada vez maior, nós vamos, de fato, diminuir a dor do mundo. Valeu?